Sejam bem-vindos, meus irmãos, ao canal do Celuz no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida Renata Dourado, trabalhadora da Casa Instituto Vida, no Areal, que está completando esse ano 10 anos, né, de existência. Muito obrigada por aceitar o convite, Rê. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. Que bom. Eu farei uma leitura, né, prévia para harmonizar o ambiente, do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Alivia-te. Serve com fé e confiança, porque o operário é digno de seu salário. Não te preocupes com a parte material, porque o Pai a ninguém abandona, muito menos a quem procura viver para a sua seara. Esquece dores e atrasos e adianta-te, porque a subida traz novos horizontes à visão e novos ares à vida. Segue com o Mestre carregando a cruz pesada do martírio que nos libera do peso das culpas passadas, e nela acharemos a riqueza espiritual. O encargo que preparamos como matolagem para a nossa jornada odierna só a nós compete. Por que encher o alforje com riquezas demasiadas? Elas pesarão amanhã. Por que sobrecarregar nossa vida de prazeres e comodismos? Eles constituirão um lastro inconsolável. Se desejares uma caminhada ligeira e expedita, dá, serve, distribui. Quanto mais deres, mais leve te será amanhã o fardo da vida. Quanto mais retiveres contigo, mais pesadas cargas transportarás nos ombros doloridos. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje, né? Ilumine as palavras da nossa irmã para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que assim seja. A palavra é toda sua. Rê, muito obrigada pelo seu carinho de sempre, pelo carinho de todo o pessoal do Celuz. Eu agradeço bastante o convite. É sempre uma honra para mim estar relembrando a mensagem do nosso Mestre Jesus. A gente que tem tantos defeitos, né? Tantos obstáculos ainda a percorrer, e nos propomos aí a humildemente nos colocarmos nessa posição de aprendizes e estudarmos um pouco para, primeiramente, nós conhecermos um pouco mais as palavras do Mestre, que sempre será boa nova aos nossos corações. Então, eu agradeço imensamente o convite. Muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada a você. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, eu digo que é uma alegria estarmos juntos. Que bom que temos a tecnologia para nos unir. Que momento desafiador, meus irmãos. Todos nós estamos vivendo mais de um ano aí de pandemia, quando achávamos que estaríamos livres desse momento desafiador, como disse. Estamos vivendo a segunda onda, ou o segundo tsunami, como me foi dito por uma infectologista, né? Mais do que nunca, a pandemia vem nos dizer que estamos sim iniciando momentos de transformação planetária. O planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, talvez esteja passando um momento de divisor de águas para passar para um planeta de regeneração. Então, é um momento ímpar para todos nós. É um momento de divisor de águas não só para o planeta, mas um momento divisor de águas para todos nós, que eu arriscaria dizer, pedimos para estarmos reencarnados no planeta neste momento. Para quem não conhece a doutrina espírita, para quem não tem um conhecimento da espiritualidade, pode perguntar, mas eu pedi para passar? Eu pedi para estar neste momento tão desafiador? Sim,
porque são os momentos desafiadores que nós podemos provar, ou que nós podemos dar o testemunho a Jesus do amor que nós temos a Ele e, sobretudo, da confiança que nós temos a Jesus. Porque se nós confiamos em Jesus, nós sabemos que esse é um momento passageiro e mais, nós sabemos que Ele está no comando. Nós não fazemos ideia do que vai nos acontecer amanhã. Podemos desencarnar amanhã. Os nossos entes queridos podem desencarnar amanhã. Podemos perder o nosso emprego, podemos ficarmos acamados. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, mas nós temos a certeza de que temos um mestre bondoso velando por nós. E o que é a fé, se não entregarmos a Deus? Entregar a nossa vida a Jesus. Senhor, eu não faço ideia do que vai me acontecer. Eu não faço ideia por que essa pandemia veio ao planeta neste momento em que eu estou encarnado, mas eu confio em Ti. Eu confio nas Tuas palavras, que são reais para o meu espírito. Quando Jesus nos fala das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Nós somos as ovelhas de Jesus. Nós somos os irmãos amados de Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta. Então, ele está sob o comando de absolutamente tudo o que está acontecendo. Nós estamos falando de um ser que chegou à perfeição. A perfeição relativa, a perfeição que nós, espíritos, que fomos criados por Deus, que é perfeito e que tem a perfeição, ele nos conhece. Ele sabe das dores mais profundas dos nossos corações e nos enxerga como irmãos amados. Então, meus irmãos, não há o que temer. Entreguemos a Ele a nossa vida, entreguemos a Ele as nossas lágrimas, as nossas dores, porque é claro que estamos temerosos. É um momento de dor, é um momento desafiador, é um momento difícil para todos nós, mas é um momento onde nós vamos demonstrar, onde nós vamos dar o nosso testemunho. Talvez nós vivenciamos séculos para esse momento. Talvez o nosso espírito amadureceu durante várias reencarnações para este momento. Desafiador, transformador, onde nós vamos dizer, Senhor, meu coração dói, meu espírito está em chagas, mas eu entrego a Ti, porque eu confio nas Tuas palavras. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então chegou o momento de nós aprendermos com o jugo do Mestre e com o fardo leve dele. Aprendermos a sermos humildes de coração. Aprendemos a enxergar que tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Esse momento é passageiro. Os bens que acumulamos vai passar. As mágoas, as desavenças vão passar. O que fica é o amor que nós construímos, é o bem que nós fizermos. E neste momento, quantas dores, Senhor, estão sendo expostas? Quantas oportunidades nós estamos tendo de ajudar o nosso próximo? Mesmo com o coração dilacerado, porque sim, eu que tenho a oportunidade de trabalhar com comunicação, né? E tenho a oportunidade de lidar com imagens, com depoimentos, e estou verdadeiramente vendo o que está acontecendo, que não é fácil. Várias pessoas na fila para conseguir uma vaga na UTI, muitas desencarnam à espera, porque não tem vagas. Quantas famílias dilaceradas. Então, repito,
é o momento de entregarmos a Jesus. Ou nós entregamos, ou nós confiamos, ou nós nos desesperamos. Porque nunca a humanidade esteve tão doente mentalmente. Nunca houve tantos casos de depressão, de ansiedade, de síndromes. Porque se nós nos apegarmos apenas à matéria, nós nos perderemos. Nós nos perderemos. Então, é o momento que, mais do que nunca, nós temos que nos apegar a Jesus. Porque a palavra dele é real em nossos corações. A vinda dele neste planeta não foi e não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Queria deixar essa mensagem inicial para todos nós, porque o meu coração também dói. Claro que dói. Dores que eu vejo, não tem como nós olharmos tantas dores da humanidade e não nos tocarmos com tudo isso. Então, nós também caímos, nós também sentimos. E esse é o momento que nós vamos confiar nas palavras dele. Que estarei com vocês até o fim dos tempos. Qual é esse o fim dos tempos para uma nova era? Que bate a nossa porta, que bate a porta do nosso planeta. Estejamos confiantes. Jesus sabe o que faz. Ele sabe o que faz. E nada é por acaso. Não existem acasos. Certamente na programação reencarnada, cada um de nós consta o que nós precisamos passar. Não existe dor desnecessária para o nosso espírito. Não existe etapa desnecessária para o nosso espírito. Tudo está escrito. E tudo nós escrevemos também. Porque o nosso futuro, ele é escrito hoje. E aí nós vamos entrar no tema de hoje, cujo tema é reencarnação e ressurreição. Então, Kardec vai nos dizer, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é uma frase de Jesus quando ele está conversando com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, era alguém que, em tese, deveria conhecer sobre os aspectos espirituais. E é o capítulo 4, onde Kardec vai nos dizer que os judeus, eles tinham sim a crença da reencarnação. Eles tinham sim a crença de que os espíritos, ou seja, o corpo, né? O espírito, havia o desencarne, a morte, o corpo voltava para a erraticidade, o espírito voltava para a erraticidade, e esse espírito voltava para o plano terreno. Mas eles não compreendiam muito bem como isso acontecia. Eles não tinham um Kardec para explicar para ele como esse processo acontecia. E a gente tem que lembrar que a palavra reencarnação foi uma palavra trazida por Kardec. Então, era uma palavra que não existia. Então, na Bíblia, em vários momentos onde se lê ressurreição, queria-se dizer reencarnação, em vários momentos. E aí nós trouxemos aqui um trecho da Bíblia onde a gente pode provar, né? Ou dar-se a entender que, sim, eles tinham essa ideia do retorno à vida corpórea. Então, em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, Mateus vai dizer: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Desfizeram com ele tudo quanto deram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Aí Mateus faz o seguinte comentário: então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. João Batista, portanto, era a encarnação de Elias. Elias, o profeta, veio
reencarnado como João Batista. Isso aqui é muito claro para quem quer entender. Para quem não quer entender, não adianta você falar nada, né? Jesus era o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. Só que os judeus não queriam acreditar. E ele fez vários milagres, a presença dele emocionava a todos. Jesus não precisava ter feito nenhum milagre. Só em ter contato com ele, a pessoa já sabia quem ele era, mas eles não queriam acreditar. Então, quando a pessoa não quer acreditar, nada vai convencer a pessoa a acreditar. Então, isso aqui é muito claro que se trata da reencarnação. E é óbvio que nós temos que ter todo o respeito para com os irmãos de outras doutrinas que não creem na reencarnação, todo o respeito a todas as crenças. Deus não nos impõe absolutamente nada, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos o nosso processo de amadurecimento. Cada um vai crer no que quer crer. Cada um vai acreditar no que satisfaz o próprio espírito. Só que veja, o que Kardec nos fala? Que a religião, ela precisa andar de mãos dadas com a ciência. Então, se a ciência fala que algo não faz sentido, então, opa, eu vou descartar isso. E aí nós entramos, então, no aspecto da ressurreição. O que seria a ressurreição? A ressurreição, de acordo com algumas crenças, seria o seguinte: acontece a morte ou o desencarne, para nós espíritas, o desencarne, o espírito sai daquele corpo e, em algum momento, no dia do juízo final, ou em algum momento, esse espírito vai voltar para o mesmo corpo. Corpo esse que já está em estado de decomposição, que nem existe mais. Então, a ciência nos fala que isso é impossível, não pode acontecer. O espírito vai voltar para qual corpo? Não há nenhum corpo para que o espírito volte. Repito, vamos respeitar toda e qualquer crença, mas temos que andar com a lógica, temos que andar com a ciência. Então, a ciência nos fala que isso não é possível. A ressurreição não é possível. Aí, os irmãos vão dizer, sim, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Aí nós vamos afirmar, não, Jesus não ressuscitou Lázaro, porque Lázaro não havia morrido. Lázaro sofria de um processo chamado de catalepsia ou de letargia, que é uma doença que hoje a ciência explica muito bem. Que é uma doença onde, aparentemente, há morte física. O coração para de bater. Alguns órgãos chegam até mesmo a começar a apodrecer. Só que não houve o desenlace, não houve o desencarne, não houve a morte, nem cientificamente e nem espiritualmente falando. Tanto que Jesus, quando foi para a família, quando viu Marta chorando, quando viu Maria chorando, ele se emociona, até de acordo com as escrituras, porque era uma família que ele tinha uma afinidade, uma relação muito grande, ele se emociona com a dor das irmãs. Só que ele fala, Lázaro dorme. Ele, com a capacidade mediúnica que ele tinha, que é o ser mais evoluído que já pisou na Terra, mas mesmo o ser mais evoluído que já pisou na Terra, ele não teria capacidade. Se Lázaro já tivesse morrido, se ele já tivesse desencarnado, se os laços fluídicos já tivessem sido desfeitos, não havia mais a possibilidade do espírito retornar ao corpo. Isso é o que a ciência nos diz, e é o que o espiritismo nos diz. Então, Lázaro não havia desencarnado, não havia morrido. Então, Jesus diz, Lázaro dorme. E ele, na visão dele, ele viu que Lázaro não tinha morrido, mas sim que ele sofria desse processo de catalepsia ou de letargia. Então, ele fez com que Lázaro retornasse. Lázaro retornou. Então, ele não ressuscitou Lázaro, porque Lázaro não havia morrido.
Então, é muito importante que nós, especialmente nos dias atuais, onde em vários casos a ciência é colocada de lado, nós precisamos aprender a andar com a ciência, porque a ciência tem muito o que nos dizer. E Kardec lá atrás dizia: se a ciência comprovar que o Espiritismo está dizendo, se a ciência comprovar que isso não faz sentido, fiquemos com a ciência. Só que até hoje, a ciência não descartou absolutamente nada do que a doutrina nos diz, porque foram os espíritos que são os espíritos que nos trazem. Pelo contrário, a ciência, cada dia que passa, está comprovando a verdade que os espíritos nos trouxeram. Porque é a verdade divina, é a verdade de Deus. Outras religiões podem achar que é pretensão nossa. Mas o fato é esse. A ciência, cada dia mais, comprova o que os espíritos nos dizem, o que a doutrina espírita nos diz. Então, voltando à questão da reencarnação, com todo o respeito, repito, com todo o respeito aos irmãos que não acreditam na reencarnação, a reencarnação, ao meu ver e ao ver de vários irmãos da doutrina espírita, é a maior prova do amor de Deus para com seus filhos. Eu vejo assim. E eu ainda digo que eu teria dificuldades de acreditar em Deus se não fosse a reencarnação. Porque você acreditar que um pai que ama todos os seus filhos de forma igual daria em uma única vida oportunidades tão diferentes, e com a pandemia a gente percebe, com a pandemia as desigualdades sociais saltaram aos nossos olhos. As desigualdades sociais que sempre existiram saltaram aos nossos olhos, é como se dessem murros na nossa cara. Você vê filhos, estudantes de classe média ou dos ricos, a diferença entre os estudantes pobres, que estão há mais de um ano sem ir para a escola. Não estão aprendendo absolutamente nada. E tantas coisas. Famílias passando fome. Você passa nas ruas, você vê pessoas dormindo nas paradas de ônibus, pessoas pedindo dinheiro para comer, porque não tem o que comer. Como que um pai amoroso e bondoso poderia permitir tantas desigualdades em uma única vida? Poderia determinar que seus filhos fossem ou ficassem eternamente no fogo eterno ou num céu de ociosidade, em um julgamento totalmente desigual em uma única vida? Não. Nós acreditamos que por meio da reencarnação, Deus, com seu amor infinito, nos dá oportunidades de recomeçar, oportunidades de refazer, porque Deus não quer que nós soframos. Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente aprenda a amar. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Não é para sofrer. A gente está aqui para aprender a amar. O sofrimento, acredite, é uma opção nossa, por escolhermos caminhos errados, por deixarmos ainda que o nosso orgulho, que o nosso egoísmo fale mais alto em nossos corações. E aí nós vamos trazer duas histórias rapidamente, para que a gente possa compreender o dinamismo do amor de Deus e como é que funciona esse mecanismo da reencarnação. Chico Xavier, assim que ele começou a trabalhar na doutrina espírita, ele tinha um escudeiro fiel, que era o irmão dele chamado José. Então, o José estava com o Chico aonde o Chico estivesse. Se Chico estava psicografando, José estava lá, virando as páginas, ou então apontando o lápis para que ele pudesse escrever. Se o Chico estivesse distribuindo sopa, José estava lá com ele, distribuindo a sopa. Durante 11 anos, José ficou ao lado do Chico, ajudando ele aonde quer que ele estivesse. E um determinado dia,
José teve uma aneurisma cerebral. Ficou acamado. E aí todo mundo muito apreensivo, o Chico muito ligado a ele, começou a fazer prece na cama dele. E aí apareceu Emmanuel, apareceu o Dr. Bezerra de Menezes, e Chico humildemente pediu: meus irmãos, eu gostaria de pedir pelo meu irmão, que tanto nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, gostaria de pedir o que pode ser feito por ele. E aí Emmanuel falou assim: olha, Chico, nós vamos ver a programação reencarnatória do nosso irmão José e verificar de que forma nós podemos ajudar. Isso foi no começo da noite. Na madrugada, José desencarna. E aí foi uma incompreensão. O pai do Chico, que não o compreendia em hipótese alguma, falava: poxa, você ajuda todo mundo, esse doutor Bezerra de Menezes não existe, é ilusão da sua cabeça. Você disse que ajuda todo mundo, não consegue ajudar seu irmão. E o próprio Chico ficou sem entender, né? Falou: poxa, mas eu pedi para ajudar, e aí não era essa ajuda que eu queria. E aí Emmanuel veio e falou assim: Chico, olha só, constava na programação reencarnatória do nosso irmão José que ele ficaria 11 anos acamado. Que os últimos 11 anos de vida dele, ele ficaria em estado vegetativo. Só que, Chico, durante 11 anos, esse irmão doou amor. Doou o amor que ele tinha no coração dele. Então, ele aprendeu a amar. Ele não precisa passar por esse processo de aprendizado, porque ele aprendeu o que ele tinha que aprender. Então, em vez de passar os 11 anos no processo vegetativo, ele ganhou a libertação. Ele ganhou a liberdade. Aí o Chico: entendi. A família não compreendeu, mas ele entendeu. E a outra história que eu queria dividir com vocês é uma história da irmã do Divaldo Pereira Franco. Quando o Divaldo era muito pequeno, ele tinha uma irmã chamada Nair. Era uma irmã que ele amava, e era a irmã que amava ele. A Nair era a única que chamava o Divaldo de Didi. Forma carinhosa. Didi. A única pessoa que chamava o Divaldo de Didi. A Nair casou, construiu a família dela, descobriu que o marido dela estava traindo. Eles moravam no interior da Bahia, Feira de Santana. E aí ela, revoltada, foi atrás da amante e discutiu com a amante, falou um monte de coisa para a amante e voltou para casa extremamente envergonhada da atitude dela, extremamente decepcionada com o marido. E, num ato impensado, ela tomou veneno e se matou. Foi um desespero para a família. Um desespero para a família. A dona Ana, mãe do Divaldo, muito católica, ficou numa dor profunda, porque você perder um filho, uma filha, já é muito difícil, e perder nessa situação é extremamente complicado. Ela foi para a igreja, onde ela frequentava a vida inteira, e foi pedir para que o padre rezasse uma missa para a filha dela. Obviamente que a cidade toda já sabia o que tinha acontecido. Quando ela chegou lá, com o Divaldo de mãos dadas com o Divaldo, que era pequeno, ela fala assim: padre, eu vim aqui pedir para o senhor rezar uma missa para minha filha. E o padre, na lata, fala assim: dona Nair, eu não posso rezar uma missa para sua filha. E ela assim: como assim o senhor não pode rezar uma missa para minha filha? Ele falou assim: olha, infelizmente eu soube o que a Nair fez. E me desculpe que eu vou falar para a senhora, dona Ana, mas os suicidas vão diretamente para o inferno. Então,
não vai adiantar eu rezar uma missa para a filha da senhora. Aí o Divaldo disse que ela olhou bem assim para a cara dele e falou assim, como é que é? O senhor está dizendo que minha filha vai diretamente para o inferno? Não tem perdão para minha filha? Ele falou assim, não tem perdão para sua filha. E ela fala assim para ele, padre, eu sou analfabeta, eu sou uma mulher extremamente imperfeita, mas eu perdoo a minha filha, porque eu sei que ela agiu em extremo desespero. O senhor quer me convencer que Deus, que é perfeito, não vai perdoá-la? Sabe quando que o senhor vai me convencer disso? Nunca. Aí o Divaldo disse que ela pegou a mãozinha do Divaldo, saiu da igreja e nunca mais entrou na igreja. Os anos se passaram, Dona Ana também desencarnou, Divaldo fundou a Mansão do Caminho, e um determinado dia, Dona Ana aparece em sonho pro Divaldo, fala assim, nada, vou encarnar. E ele fala, eu vou vê-la, eu vou conhecê-la? Ela fala assim, vai, só espera, você vai conhecê-la. O tempo passou, um determinado dia, Divaldo já estava na cama, e aí chamaram ele no quarto dele e falaram assim, Divaldo, tem uma senhora que está pedindo um abrigo aqui na Mansão do Caminho. A gente não tem mais vaga para ninguém, mas a senhora está desesperada. Queria que se fosse lá conversar com ela. Aí ele vai lá na porta, né, da entrada da Mansão do Caminho e diz que vê uma mulher assim, numa situação muito, muito sofrida. Uma moradora de rua, na verdade, que está com uma criança nos braços, um bebê muito novo, muito novinho. E ela fala assim, seu Divaldo, me pediram para eu vir aqui. Eu não tenho mais a quem recorrer, eu estou água. Minha bebê também não tem o que comer. O senhor pode nos ajudar? E ele ia fazer o quê, né? Assim, claro, claro, eu posso sim te ajudar, eu vou te ajudar. Deixa eu ver essa bebê. Aí ela tira os paninhos assim, e ele vê que a bebê tem um lábio leporino. E ele pergunta assim, como é que é o nome dela? E a mãe fala assim, o nome dela é Nair, que era o nome da irmã dele. Aí ele fala assim, mas por que você colocou o nome dela de Nair? E a mãe fala, porque quando eu estava grávida, me apareceu uma senhora de olhinho verde, que era a mãe do Divaldo, e falou assim para mim, esse é o meu bem mais precioso, cuida dela para mim, por favor, porque ela vai precisar muito dessa nova oportunidade. Aí, nesse momento, aparece a mãe do Divaldo e fala, ela voltou. Aí Divaldo dá abrigo para as duas, e a Nair cresce na Mansão do Caminho. Quando ela tem ali uns 5, 6 anos, Divaldo diz que está no escritório, ela chega assim na janela e fala assim, Didi, que era a única pessoa que chamava ele Didi, assim, Didi. Aí ele diz que o coração dele chega gelou. Ela fala assim, eu voltei, né, Didi? Aí ele fala assim, sim, você voltou. Aí ele fala assim, vem cá pra gente conversar. Aí ela foi, sentou assim, ela falou assim para ele, Didi, eu sei que eu não vou viver muito tempo. Aí ele fala assim, você vai viver o tempo que você precisa. Ela tinha muitos problemas respiratórios por conta do veneno que ela ingeriu. E uma coisa que incomodava muito, 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 muito ela era o lábio leporino. O lábio leporino era resquícios também do veneno que ela engoliu, que ela tomou. Quando ela tem ali uns 11, 12 anos de idade, ela já está num processo muito difícil, assim, quase sem conseguir respirar,
já está numa cama mesmo, já está no leito de morte. E ele lá, cuidando dela, e ela fala assim para ele: Didi, eu vou, mas eu vou voltar. E eu vou voltar sem isso daqui. Pode me esperar. E ela desencarna. Essa história da Anaí demonstra claramente para a gente o amor que Deus tem por todas as suas criaturas. Demonstra para a gente que nós sempre temos oportunidade de recomeçar. Que, enquanto que, para algumas doutrinas, essa irmã estaria fadada a viver no fogo eterno, para nós que acreditamos no amor de Deus, nós temos sempre a chance de recomeçar. E que a vida, ela necessariamente é uma experiência que nós temos e ela é o reflexo das nossas próprias atitudes. O que nós estamos vivenciando hoje é o reflexo de ontem. E hoje nós estamos necessariamente plantando o que vamos colher amanhã. Então, é uma escolha constante do que nós queremos para nós mesmos. Então, meus irmãos, este momento que nós estamos vivendo, transformador para todos nós, que possa ser um momento de despertar das nossas almas. E em que, em vez de nós ficarmos lamentando o que fazíamos e o que não podemos fazer mais, em vez de nós ficarmos lamentando as perdas, as frustrações, que nós possamos olhar como algo de transformação. Um momento em que nós podemos dizer para Jesus: sim, Senhor, nós confiamos em Ti e nós entregamos a Você o nosso espírito e o nosso coração. Então, essa é a mensagem que nós gostaríamos de deixar hoje. E eu agradeço demais a paciência de vocês. Que Jesus nos ilumine e conforte os nossos corações. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata. Excelente a sua explanação, oportuna, né? Nesse momento onde precisamos renovar a nossa fé, renovar a nossa paciência, né? E a nossa resiliência, né? Para podermos passar por esse momento que nós escolhemos, muito provavelmente, né? Para galgar a nossa evolução, né? Nossa trajetória evolutiva. Então, muitas vezes, nas dificuldades da vida, a gente esquece, né, da ação e reação, né, das consequências dos nossos próprios atos. Né? Então, que possamos... A reencarnação nada mais é do que uma oportunidade, né, reflexo do grande amor de Jesus, de Deus por nós. Né? Que possamos usá-la de forma proveitosa. Né? É isso mesmo, uma grande oportunidade que nós temos. Exato. Muitíssimo obrigada pelas suas palavras. Te convido a fazer a nossa prece final. Com certeza. Então, nesse momento, queridas irmãs, irmãos, elevemos os nossos pensamentos, lembremos da figura humilde, doce e transformadora do nosso Mestre Jesus. Graças vos damos, Senhor, pela oportunidade de aprendizado. Graças vos damos, Senhor, pela sua mensagem que nos consola, que nos conforta e que nos incentiva a sermos melhores.
Que a sua paz, Mestre, possa alcançar todos os corações aflitos, todos os corações dilacerados. Que todos os que sofrem no planeta Terra possam ser consolados. E mais do que isso, Senhor, possam ser esclarecidos e possam compreender que esse é um momento passageiro, um momento transformador e uma oportunidade que todos nós temos de demonstrar a confiança que temos em Ti. Que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé, a nossa confiança e a nossa coragem para seguirmos adiante, Senhor. E que, apesar das nossas imperfeições, que ainda são imensas, possamos ser trabalhadores, os trabalhadores da última hora, da sua seara, Senhor. Porque queremos fazer parte deste planeta de regeneração. Obrigada, Senhor Jesus, que a sua paz esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, Renata. Que Jesus a acompanhe, né? E que você possa levar a palavra de Jesus a todos que necessitam. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E obrigada a todos, mais uma vez, pela oportunidade, né, de estarmos... Amém, uma honra para mim, muito obrigada. Obrigada. E agradeço a todos que estão nos assistindo. Obrigada pela companhia na noite de hoje. Que possamos assistir, curtir, compartilhar, né, a palavra de Jesus nessa grande oportunidade que estamos vivenciando no momento. Que assim seja. Uma boa noite. Assim seja, boa noite.